Nós vamos receber a palavra do Senhor agora, palavra que Deus tem para abençoar nosso coração e a nossa vida. Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente e nós podermos juntos partilhar a palavra do Senhor, o cuidado de Deus para com a nossa vida nesta segunda-feira. Hoje tem uma palavra que tem ficado muito forte no meu coração, que é sobre fuga. E essa palavra, ela nasceu no meu coração quando eu li um texto bíblico, que eu vou colocar para vocês aqui agora, lá de Gênesis, capítulo de número 31, o verso de número 3. Gênesis 31, 3. E é uma conversa de Deus com Jacó. Jacó, ele viveu uma vida de fuga, ele cometeu erros na sua vida, ele cometeu erros diante de Deus, com os seus pais, com seu irmão, com a sua família, com os propósitos que Deus tinha. Ele acabou roubando a primogenitura do seu irmão e depois ele fugiu. E ficou por muitos anos fugindo, até não aguentar mais. E num determinado momento, quando Jacó, ele não aguentava mais, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro, Deus falou com ele. E a palavra de Deus para Jacó foi uma palavra muito clara. Deus disse assim para ele: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Quando a gente vai ler a história, ali pesquisar a história de Jacó, nós vamos ver que toda a fuga de Jacó não lhe rendeu nada, a não ser cansaço, fadiga, decepção pelo caminho. Jacó passou parte da sua vida, perdeu parte da sua vida fugindo da presença de Deus, fugindo das suas responsabilidades, fugindo das decisões que deveria tomar, da correção que ele deveria fazer na sua vida. E isso lhe custou muito, a ponto de, em um determinado momento, Jacó estar completamente exausto de tanta fuga e de estar tão longe dos projetos e dos planos e dos propósitos que Deus tinha para a sua vida. Ele não suportava mais. E aí Deus aparece para ele e conversa com ele. E a palavra de Deus é uma palavra de misericórdia, é uma palavra de graça, é uma palavra de amor, é uma palavra de restauração. Hoje, Deus trouxe essa palavra para o meu coração para compartilhar com você, porque muitos de nós vivemos uma vida de fuga, muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida. Vivemos vida de fuga, fugimos o tempo todo. Às vezes, vamos em excesso para um lado, porque estamos fugindo de alguma coisa. Todos nós tivemos encontros e desencontros em toda a nossa caminhada até aqui. Todos nós tivemos acertos e tivemos erros também. Todos nós tivemos as dificuldades, as lutas que nós atravessamos em nosso caminho. Todos nós trazemos os nossos medos, todos nós trazemos os nossos sentimentos, os nossos ressentimentos. Todos nós trazemos até aqui o peso da nossa vida. E muitas vezes nós tomamos a decisão de fugir de uma responsabilidade, de fugirmos de uma atitude, de fugirmos de um conserto, de um acerto, de uma vida acertada, de uma vida correta. Eu quero dizer para você nessa noite que eu não conheço nenhuma história de fuga que foi melhor do que uma história de pessoas que provaram, experimentaram uma correção na sua vida. Não vale a pena você continuar fugindo. Não vale a pena você continuar correndo. Tem muita gente fugindo de Deus. Tem muita gente fugindo dos propósitos de Deus. Tem muita gente fugindo de situações e de circunstâncias na sua vida que precisam ser consertadas. E quando a gente foge, à primeira vista, parece que nós encontramos uma solução.
Parece que a fuga é uma solução. Mas a fuga, ela não é uma solução. A fuga sempre será uma extensão do problema. Quando, não ainda, porque na maioria das vezes ela até aumenta o problema. Ela vai aumentando, ela vai fazendo crescer o problema. Ela vai trazendo outros problemas também, ela vai acumulando problemas ao longo da nossa vida. De modo que a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida é a decisão de fazermos os consertos, aquilo que é necessário a gente fazer para restaurar o nosso caminho. E eu digo para você, nesta noite, que Deus está envolvido na tua vida a ponto de querer te ajudar a corrigir o teu caminho, a corrigir a tua rota. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha tomado uma decisão errada em algum momento da sua vida, Deus está disposto a te ajudar a corrigir o teu caminho, a corrigir a tua rota. Você sabe que é um grande problema quando a gente começa a fugir, né? Às vezes é uma coisa pequenininha aqui, mas você imagina aqui algo pequeno que está aqui, e de repente é uma fuga pequena. Só que essa fuga, conforme ela vai se alongando, ela vai aumentando a distância. De modo que muitas circunstâncias, muitas situações, hoje é muito mais difícil de consertar do que era lá no começo, se a gente tivesse encarado a realidade e procurado resolver o problema, resolver a dificuldade. São muitas as fugas que nós cometemos na nossa vida. No caso aqui, a fuga de Jacó era porque ele tinha feito errado, ele tinha enganado seu pai. Ele tinha enganado seu pai, ele tinha roubado a primogenitura, a bênção do seu irmão, apesar de que seu irmão trocou a bênção em algum momento por um prato de lentilhas, né? Mas não era bem assim. Jacó, ele quis dar uma desperta, ele quis passar a perna em todo mundo e receber, né, a herança como primogênito, né? Naquela época, o filho primogênito, ele era muito importante. E era muito reconhecido por seus pais. Talvez Jacó tenha feito isso porque ele queria ser amado como o seu irmão era amado por seu pai, por ser o primogênito. E por causa disso, ele acabou cometendo erros na sua vida, acabou passando a perna em todo mundo, acabou enganando todo mundo. E quando ele viu que toda a circunstância, tudo que ele fez foi descoberto, porque não tinha como ficar encoberta aquela situação, quando ele percebeu o estrago que estava feito, ele fugiu. E ficou fugindo por muitos anos, e ficou fugindo por muito tempo. Né? Isso acabou provocando muito desgaste na vida de Jacó, isso acabou afastando muito ele dos projetos que Deus tinha para ele, na sua terra, no meio do seu povo. Isso aí acabou diminuindo muito o tempo de qualidade de vida dele, ele não pôde ficar com seus pais até o final da vida deles, ele não pôde viver e conviver com os seus irmãos, tudo porque estava fugindo, porque não teve coragem de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas, de enfrentar os dilemas da vida. Talvez eu esteja, com certeza, estou falando com algumas pessoas que estão olhando para a sua vida, estão dizendo, eu estou em fuga, certo? Muitas vezes, a fuga, ela é uma fuga de Deus, de um projeto de Deus, de um plano que Deus tem para você, de um propósito que Deus tem para a tua vida. Vamos lembrar de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas, quando ele foi chamado por Deus, Deus um dia falou com ele, Jonas era um profeta, e Deus disse para ele, você vai para Nínive, porque eu tenho misericórdia desse povo, e eu quero que esse povo se renda aos meus pés, e eu peço que você arrume as tuas coisas, pegue a embarcação e vá para Nínive. Diz a palavra de Deus que Jonas se dispôs a fazer o que o Senhor mandou. Só que, mais ou menos, porque ele se dispôs, ele arrumou suas coisas, só que em vez de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele foi para um outro lugar, para uma outra direção. E é incrível porque, se você ler lá em Jonas, capítulo 1, você vai ver que essa decisão errada, essa fuga de Jonas, acabou provocando uma série de dificuldades e de problemas que o pessoal que estava na embarcação acabou tendo que lidar. É bem assim mesmo, quando a gente vive uma vida de fuga,
Não somos nós apenas que pagamos. A nossa família paga. As pessoas que estão envolvidas conosco acabam pagando. No caso aqui, Jonas estava fugindo da presença de Deus. Ele estava fugindo do chamado de Deus, do chamado que Deus tinha para o coração dele, para a vida dele. Quantas pessoas não estão fugindo, se ausentando do chamado que Deus tem para a sua vida? Quantas pessoas não estão se ausentando e fugindo de Deus o tempo todo? Quando a gente olha, por exemplo, para Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva cometeram um pecado, quando eles falharam com Deus, quando eles erraram com Deus, está lá no capítulo 3 de Gênesis, a palavra do Senhor diz que o que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus, eles fugiram de Deus. E Deus, quando apareceu para conversar com eles, porque Deus tinha o costume de procurar eles, de conversar com eles, quando Deus apareceu, eles estavam escondidos. Por que eles estavam escondidos de Deus? Eles estavam fugindo de Deus. E eles estavam fugindo de Deus porque cometeram um erro. Em vez de assumir, em vez de tomar o caminho certo, de assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus erros, pelas suas falhas, o que eles fizeram? Eles fugiram. E isso traz prejuízo para a nossa vida. Toda vez que a gente escolhe a fuga, traz prejuízo para a nossa vida. Às vezes a gente foge da gente mesmo. Às vezes a gente foge dos planos, dos sonhos que nós temos. Nós nos acovardamos, nós vamos nos acostumando com menos. Nós vamos fugindo do propósito de Deus, do chamado que Deus tem para a nossa vida, das bênçãos que Deus tem para serem derramadas sobre a vida de todos nós. Eu gostaria nessa noite que você olhasse para o teu coração por um momento, por um instante, e que você refletisse se a tua vida não tem sido uma vida de fuga, se a tua vida não tem sido a vida de alguém que está fugindo de Deus, fugindo de uma situação, de uma circunstância, fugindo de você mesmo, dos propósitos e dos sonhos que Deus tem para o teu coração, habilidades que você tem, dons que você tem, talentos que você tem, que você está escondendo, certo? Às vezes a gente fica castigando, machucando a nossa vida. Até quando nós vamos ficar fugindo? Até quando nós vamos ficar fugindo da verdade? Até quando nós vamos ficar fugindo de Deus? Até quando nós vamos ficar fugindo dos propósitos que Deus tem para a nossa vida? Do caminho que Deus tem para nós? Deus tem um caminho excelente para você. Deus tem um caminho excelente para a tua família. Deus tem um caminho extraordinário para você. E é necessário que você faça concertos na tua vida. É necessário que você deixe de fugir. É necessário que você pare com estas fugas, fugindo o tempo todo, se escondendo o tempo todo, arrumando desculpas o tempo todo, complicando a tua vida cada vez mais. Às vezes é uma bola de neve, né? Porque a fuga, ela traz muitas vezes para nós a questão da mentira. Porque a gente vai se tornando uma mentira, e isso vai se tornando uma bola de neve. E a gente às vezes vai ficando tão distante do nosso sonho, do nosso projeto. Tudo porque a gente não tem coragem de encarar a nossa vida de frente. Existem alguns acertos, alguns concertos que você tem que fazer. Você sabe que muitas vezes as fugas, elas impedem a gente de ser abençoado. Quantas bênçãos que nós estamos sendo privados porque nós estamos longe do caminho de Deus, porque nós estamos longe do cuidado de Deus. Uma das coisas que eu tenho ensinado aqui, que eu tenho falado para as pessoas, é que Deus não abençoa o nosso caminho. Não adianta eu orar e falar, Deus abençoe o meu caminho. Deus não abençoa o meu caminho. Deus tem um caminho abençoado. E Deus pede para que eu ande por este caminho. E aí você me pergunta, mas qual que é esse caminho, pastor? Qual que é esse caminho? E eu respondo, está aqui, ó, João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode fazer um concerto na sua vida. Você pode restaurar a tua vida. Você pode restaurar teus planos, restaurar teus projetos. Você pode viver uma vida verdadeira, parar de viver uma vida mentirosa, uma vida fantasiosa. Quantas pessoas com coisas escondidas, com coisas guardadas no seu coração. Quantas pessoas que não conseguem se abrir para aquilo que é a verdade, não conseguem retomar a sua vida, construir a sua vida por um caminho certo, por um caminho que é abençoado, por um caminho que vai lhe trazer abundância e prosperidade na sua vida. Quantas pessoas não estão vivendo de fuga? E às vezes essa vida de fuga nos leva aos vícios.
Sabe, tem as pessoas, a maioria das pessoas que tem algum tipo de vício, o que é o vício senão uma fuga? Uma forma de você se distrair, se satisfazer, de você se embriagar com outras coisas, para que você não esteja encarando a tua realidade. Quantas pessoas não estão agora em bares, em lugares ou dentro de casa cheio de bebidas e de outros tipos de drogas e de outras coisas que viciam, certo? Se alimentando dessas coisas que vão escravizando o seu corpo, que vão machucando o seu corpo, que vão adoecendo, que vão limitando a vida da pessoa. Quantas pessoas não estão fazendo isso para fugir de alguma coisa? Porque não tem a coragem de olhar para a sua vida, de olhar para o espelho e de dizer, olha, eu sou esta pessoa, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa luta, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que lutar pela minha vida, eu tenho que enfrentar esta realidade. Eu não estou dizendo que você tem que sair daí agora que nem um doido, que nem uma doida e falar, não, eu vou fazer tudo. Não, faça um projeto de retorno. Faça um caminho de retorno. Se a gente for olhar a vida de Jacó, quando Deus fala com ele, Deus diz para Jacó, olha Jacó, conserte a tua vida. Torna-te a casa dos teus pais e eu serei contigo. Quando Deus fala isso com Jacó, quando Deus diz isso para Jacó, Jacó faz um planejamento de retorno. Ele faz um caminho de retorno, certo? Para que ele consiga consertar a sua vida. Eu digo para você, por mais preocupante, por mais complicada que a tua vida esteja hoje, é possível você consertar a tua vida. É possível você ajustar a sua vida. Talvez você precise conversar com alguém, pedir conselho, abrir teu coração, contar a verdade, falar aquilo que está acontecendo com você, falar os teus medos, contar a respeito das tuas fugas, para que a pessoa possa te ajudar. Talvez você consiga fazer isso sozinho, mas talvez você precise de ajuda. Mas talvez você precise de um tempo. E Deus quer cuidar de você. Deus quer te ajudar. Você sabe, a pior coisa para Deus é a gente viver uma mentira. A pior coisa para Deus é a gente viver uma vida escapando, viver uma vida fugindo, viver uma vida se ausentando, certo? Viver uma vida que não é verdadeira, certo? Está sempre se embriagando com as coisas desse mundo. Às vezes até com trabalho, às vezes até com igreja, a gente fica se embriagando das coisas para fugir daquilo que a gente precisa lidar na nossa alma, no nosso coração. Deus está falando com você nessa noite, porque Deus não quer que você seja uma pessoa que esteja fugindo, e quando você não foge só de Deus ou da circunstância ou da situação que você precisa resolver. Você foge de um projeto extraordinário que Deus tem para você e que passa por esse conserto na tua vida, passa por esse acerto, passa por esse momento em que você restaura a tua vida. Aí você diz, mas como que eu faço esse caminho de volta? Jesus é uma solução extraordinária e abençoada para cuidar de você em todo esse teu caminho que você precisa caminhar. Olha o que diz aqui em Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece Deus. Coloca Deus em todo o teu caminhar. Coloca Deus na tua história, coloca Deus na tua vida, coloca Deus no teu caminho hoje. E a palavra de Deus diz que ele endireitará as tuas veredas. Os teus caminhos estão tortos? As tuas veredas estão tortas? Você olha para a tua vida hoje, você fica triste quando você olha para a tua vida, de tantas curvas, de tantas fugas que você faz, e a vida da gente vai ficando toda complicada. Vai dando nó para todo lado na tua vida. De tantas fugas, de tanto que você corre de Deus, de tanto que você tem fugido de Deus, e você está cansado disso. Olha o que a palavra de Deus diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Começa a colocar Deus na tua vida, começa a colocar a palavra de Deus na tua vida, começa a praticar a palavra de Deus, começa a orar e pedir que Deus te dê sabedoria para você consertar a tua vida, para você parar de fugir, para você restaurar os teus caminhos. Começa a colocar o teu coração diante de Deus, começa a crer e a confiar que Deus estará agindo na tua vida. Se você precisa da ajuda de alguém, tem pessoas que podem te ajudar. Você conhece pessoas de confiança, amigos seus, que podem te ajudar a você retomar a tua vida. Podem te ajudar a você retomar o teu caminho, a você viver os sonhos e os planos que Deus tem para o teu coração e para toda a tua existência. Não feche os olhos para Deus. Não perca mais tempo da sua vida. Não jogue mais a sua vida fora. Chega de fugir. Chega de se ausentar da verdade.
Chega de ficar andando por caminhos ermos que não vão nos levar a lugar nenhum. Existe um caminho certo, um caminho correto. E esse caminho é o caminho quando nós decidimos que nós não iremos mais fugir, que nós iremos viver a nossa vida como nós temos que viver, que nós iremos consertar a nossa vida e o nosso caminho. Eu quero incentivar você a consertar a tua vida. Se você precisa voltar para a igreja, volte. Se você precisa voltar para a tua igreja, volte. Se você precisa fazer um acerto, se você precisa conversar com alguém, pedir perdão para alguém, reconciliar, se proponha a isso, certo? Comece a fazer um planejamento para que você faça isso. Se você precisa fazer paz com a tua vida mesmo, comece a fazer um caminho de retorno, um caminho de paz para a tua vida. Se você precisa se reconciliar com Deus, este é o momento. Deus está de braços abertos para te abraçar, para te reconhecer, para te receber novamente. Deus está de braços abertos para consertar o teu caminho, para te ajudar. Olha a palavra de Deus para Jacó, ainda que aquilo que Jacó tenha feito era algo muito grave, ainda que Jacó tenha enganado ao Senhor, né, tentado enganar a Deus, ainda que Jacó tenha enganado o seu pai, ainda que Jacó tenha enganado o seu irmão, ainda que Jacó tenha fugido, tenha escapado, tenha feito aquilo que não era reto diante do Senhor, ainda que Jacó tenha cometido um pecado muito grave contra a sua família e contra Deus, em algum momento da sua caminhada, Deus vai em busca de Jacó. Em algum momento, Deus encontra Jacó. Sabe, quando ele está cansado de tanto debater, eu fiquei esses tempos olhando, né, o pessoal ensinando como que faz, um salva-vida, por exemplo. Enquanto a pessoa está debatendo na água, ele não faz nada. Na hora que a pessoa estende a mão, que não aguenta mais, ele vai e acolhe a pessoa. Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente. Enquanto a gente tem força, a gente fica procurando saídas aonde não há saídas. A gente fica procurando atalhos em vez de andar pelo caminho do Senhor. A gente fica fugindo da presença de Deus. A gente fica fugindo da verdade. A gente fica fugindo dos encontros que nós precisamos ter com a gente mesmo, de restaurar a nossa alma, de restaurar o nosso coração, de restaurar a nossa vida, de restaurar os nossos relacionamentos. A gente fica fugindo de declarar o perdão, de pedir perdão, certo? Às vezes você precisa pedir perdão, voltar a pedir perdão, reconciliar. Às vezes você precisa perdoar, certo? Perdoar, certo? Tomar a decisão de perdoar, de parar de fugir, de retomar a tua vida, de retomar o teu caminho, de retomar a tua família. Chega de perder tempo, gente, com fuga. Chega de perder tempo com outras coisas, buscando outras coisas e fugindo da verdade, fugindo daquilo que nós somos, fugindo dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, fugindo do nosso chamado, da nossa missão em Deus. Não vamos mais fugir, não. Vamos assumir o nosso compromisso, vamos assumir o nosso caminho e vamos caminhar em verdade, em o nome do Senhor. Olha o que Deus diz aqui em Gênesis 31:3, no primeiro texto que nós lemos, Deus diz assim: torna a terra de teus pais. Ou seja, vá consertar aquilo de errado que você fez. E Deus diz, eu serei contigo. E aqui, gente, esse eu serei contigo, ele está aqui de duas maneiras. Ele é apresentado aqui. Deus diz para ele, volta para a casa dos teus pais, para o lugar que você cometeu um erro, e eu serei contigo. Eu serei contigo para quê? Eu serei contigo para consertar, para te ajudar. Eu serei contigo para te livrar do mal. Eu serei contigo para te ajudar a consertar. Deus será contigo para ajudar a consertar. Deus será contigo para ajudar a consertar a tua vida, consertar o teu caminho. Seja onde for que houve o problema, Deus quer voltar com você lá e quer consertar. Deus quer consertar. Deus quer te ajudar a consertar a tua vida. Deus quer te ajudar a consertar o teu caminho. A proposta de Deus nesta noite é: retoma a tua vida, conserta a tua vida. Pare de fugir, pare de escapar, pare de ficar tomando atalhos. Ande pelo caminho correto. Tenha coragem de enfrentar e de corrigir a sua vida. Corrija a sua vida, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você viver algo tremendo de Deus. E Deus diz, eu vou te ajudar a corrigir. Você não vai sozinho.
Deus vai te ajudar a corrigir. Deus vai preparar a tua vida. Deus vai preparar a vida das outras pessoas. Deus vai preparar o teu coração para ser curado. Deus derramará poder do Espírito Santo sobre a tua vida para você ser curado naquilo que você precisa ser curado, para você ser consertado naquilo que você precisa ser consertado, para que a tua relação, para que o teu relacionamento, para que a tua família, para que a tua vida, a tua missão seja consertada. Deus estará contigo para consertar. Ele diz, eu serei contigo. Você não estará sozinho. Deus vai te ajudar a consertar. Agora, esse texto também, quando Deus diz assim, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo, Deus está dizendo também, ou seja, conserta a tua vida, que eu vou ser contigo. Conserta a tua vida e eu vou te ajudar nos teus caminhos. Conserta a tua vida e tudo aquilo que eu planejei para você vai acontecer. Conserta a tua vida e você vai ter um futuro extraordinário. Enquanto você não consertar a tua vida, você fica com um monte de coisa amarrado para trás. Enquanto você não conserta a sua vida fica amarrada, fica presa. Mas quando você decide consertar, quando você se coloca diante de Deus e diz, Deus, eu estou nesta noite consertando a minha vida, eu estou tomando um caminho reto, eu estou cansado de fazer coisas erradas, eu estou cansado de fugir da verdade, eu estou cansado, Deus, de ficar aí me embriagando com as coisas desse mundo. Eu quero viver os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Eu quero viver uma vida verdadeira. Eu quero ser curado na minha alma, Deus. Eu quero, Senhor Deus, ser curado nas minhas relações, nos meus relacionamentos, Pai, com a minha família. Eu quero ser curado, Deus, na minha casa. Eu quero parar de viver uma mentira. Eu quero parar de correr atrás de ilusão, correr atrás de coisas tolas, de coisas que não vão me conduzir a lugar nenhum. Eu quero viver a verdade, eu quero viver os teus sonhos, eu não quero mais fugir. Se você olha para a tua vida, em alguma área da sua vida, você percebe que há fuga, eu quero convidar você nessa noite para voltar para o caminho do Senhor, para corrigir o teu caminho, para tomar a decisão de corrigir. E como eu disse para você, não é para você sair por aí a louca. Não, faz um planejamento. Converse com quem possa te ajudar, se você precisa conversar. Faz um planejamento de retorno. Deus vai cuidar de você, Deus vai ser contigo. E ali na frente, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, você vai testemunhar e você vai dizer para nós, olha, aquele dia eu tomei a decisão de parar de fugir, porque eu passei a minha vida inteira fugindo. Eu passei a minha vida inteira em fuga. Naquele dia eu tomei a decisão de viver a verdade. Naquele dia eu tomei a decisão de pedir perdão. Naquele dia eu tomei a decisão de perdoar. Naquele dia eu tomei a decisão de parar de buscar outras coisas e viver aquilo que é certo. Naquele dia eu tomei a decisão de ser quem eu nasci para ser. Naquele dia eu tomei a decisão de cumprir os meus papéis, como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, dentro da minha casa. Naquele dia eu tomei a decisão de que eu iria abençoar o meu caminho com a verdade. Eu não iria mais fugir. Eu não iria mais ser um fugitivo. Eu iria ser uma pessoa íntegra diante de Deus e viver a minha vida inteira para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero terminar a nossa conversa nesta noite dizendo para você que é possível você viver uma vida abundante. Mas uma vida abundante só se vive quando nós paramos de fugir. E quando nós retornamos para Deus. E quando nós retornamos para o caminho de Deus. E quando nós vivemos aquilo que Deus tem nos mostrado que é o correto fazer. Se Deus te chamou, meu irmão, se Deus te chamou, minha irmã, se Deus tem falado com você nessa noite, tome uma posição na sua vida. Decida consertar. É para a bênção sua. É para mudar a tua vida. É para mudar a tua vida. Não tem nenhum outro propósito nessa noite, a palavra de Deus, senão de melhorar a sua vida, de restaurar a sua vida, de reconstruir a sua vida. Deus não quer que você seja uma mentira. Deus não quer que a tua vida seja uma mentira. Deus não quer que você seja um covarde. Deus não quer que você fique tímido e não viva o sonho e o plano que Ele tem para você. Deus quer restaurar todo o teu caminho.
Mas é necessário que você pare de correr de Deus. É necessário que você pare de correr da verdade. É necessário que você pare de correr de si mesmo. É necessário que você volte para Deus e diga nessa noite: Deus, me ajuda. Porque eu não quero mais viver uma vida mentirosa. Eu não quero mais viver uma vida dupla. Eu não quero mais, Senhor Deus, viver uma vida fantasiosa. Eu não quero mais viver uma ilusão. Eu não quero mais ser um iludido na vida, ficar me iludindo aqui, me iludindo ali. Eu quero viver uma vida verdadeira, Pai, e eu preciso que o Senhor me ajude. Quantos aqui querem viver uma vida verdadeira? Se existe algum caminho de fuga nessa noite, no meu coração, no teu coração, que o Senhor trate conosco, que o Senhor nos ajude e que a gente escolha andar aos braços de Deus, corrermos para os braços do Pai, abraçarmos o Senhor e vivermos a vida que Ele tem preparada para nós. Você é um milagre, a tua vida é um milagre. Deus não desistiu de Jacó, mesmo que tenha acontecido tudo o que aconteceu com ele. Deus não desistiu de Jacó. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Ele continua acreditando que a nossa vida pode dar certo. Ele continua acreditando que a nossa vida vai dar certo. Mas para que isto aconteça, é necessário que eu pare de ilusão, de fantasia, de fugir, que eu olhe no espelho, que eu reconheça quem eu sou, que eu olhe para a minha vida e reconheça quais são os meus valores, que eu olhe para a minha vida e reconheça quais são os caminhos que eu devo seguir e começar a segui-los a partir de hoje. Pode ser um caminho de conversão, de retorno, mas eu vou fazer esse caminho, porque eu não quero mais viver uma vida de fantasia. Eu quero convidar você, nessa noite, para colocar o teu coração diante de Deus e deixar Deus ministrar a tua vida. Chega de fuga. Chega de se esconder de Deus. Chega de fugir de Deus. Zaqueu não aguentava mais. Um dia ele subiu numa árvore e esperou o Senhor Jesus passar. Porque ele não aguentava mais viver uma vida mentirosa. Não aguentava mais viver uma vida de fuga. Uma vida longe do Senhor. Eu convido você, nesta noite, para tomar uma posição diante de Deus. Para correr para os braços de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O Senhor está de braços abertos para te receber. E aí, sabe o que Jesus vai falar quando você vier ao encontro dele? Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Deus quer trazer vida para você. Deus quer reconstruir o teu caminho. Deus quer mudar a tua história. Só que isso, gente, não acontece aqui fora. Isso acontece aqui dentro. Acontece aqui dentro. Quando a gente tem um encontro com a gente. Quando a gente tem um encontro com a nossa história. E quando a gente assume o papel de nos tornarmos aquilo que fomos criados para ser. Deus está disposto a te abençoar e a te ajudar. E você vai ver lá na frente que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Acredite, o Senhor vai te ajudar a restaurar a tua vida. Acredite, restaurando a sua vida, você vai ver Deus agindo poderosamente e as coisas acontecendo a teu favor. Porque Deus não te criou para ser um perdedor. Deus não te criou para ser um miserável. Deus não te criou para ser uma fantasia. Deus não te criou para ser uma mentira. Deus te criou para ser um instrumento da graça dele. Deus te criou para ser um abençoado e um abençoador. Deus, ele te criou para que você viva uma vida em abundância. Quando a Bíblia diz
que Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Essa vida em abundância, ela acontece quando a gente solta das garras do inimigo e começa a andar pelo caminho do Senhor, o caminho da verdade. Quando a gente deixa de fugir e a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos. E aí a gente vê o Senhor endireitando as nossas veredas. Eu quero convidar você, abra teu coração e retorna. Não perca mais tempo fugindo. É tempo de voltar para os braços daquele que nos ama, para os braços daquele que vai consertar toda a nossa vida. Pode ter certeza, o Senhor vai consertar toda a tua vida. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa noite, pela tua palavra. Uma palavra, Senhor Deus, inspirativa ao nosso coração, Pai. Deus, todos nós, em algum momento da nossa vida, nos deparamos, Senhor Deus, com fugas que nós fazemos. Algumas, Senhor Deus, com consequências muito pesadas para a nossa vida, Pai. E eu oro ao Senhor, Deus, por todos que estão aqui, Senhor. E eu peço que o Senhor nos ajude, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para apontar o dedo um para o outro e falar o que um está errando ou o que o outro está errando. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para ficar contabilizando, Pai, nossos fracassos, nossos erros. Nós estamos aqui, Deus, não para ser vítima, Pai, para se fazer de vítima, para se fazer de coitado, ou para ficar se culpando, Deus, para ficar se condenando. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser perdoados, para sermos restaurados, para sermos curados. Nós estamos aqui, Deus, para sermos reconciliados. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para voltarmos para o caminho original, para voltarmos para o projeto original do Senhor, Pai. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem vindo, Pai, sobre a vida de todos os teus filhos, de todos aqueles, Senhor Deus, que desejam. E o Senhor tem feito uma obra maravilhosa, Pai, de cura, de restauração, de redenção. Que o Senhor, Pai, opere poderosamente na vida, Pai, deste irmão, desta irmã, desta pessoa, Deus, que está aqui conosco. Aonde, Deus, ela está agora. Que o Senhor toque, Deus, poderosamente e que um milagre maravilhoso aconteça, Pai. Ó Deus, que este processo de conversão, de retorno, Pai, ao projeto original do Senhor, seja, Senhor Deus, conduzido pelo Teu Espírito Santo. Dá as estratégias, Pai, certas para o Teu filho, para a Tua filha, Pai, para fazer esse caminho de volta. Dá, Senhor Deus, as ferramentas que nós necessitamos, Pai. Derrama o poder que é necessário. Nos ajuda, Senhor Deus, em todo o nosso caminho. Nós queremos viver uma vida, Pai, vitoriosa na Tua presença, amparados pela Tua graça, pelo Teu poder e pelo Teu amor. Toca-nos, Deus, poderosamente nessa noite. Toca, Deus, a vida de cada um, Pai. Eu oro, Deus, por algumas pessoas que estão aqui agora, Senhor, em lágrimas, Pai, colocando a sua vida diante do Senhor, cansados, Pai, de andar por um outro caminho que não o caminho, Pai, que deveria andar. E eu peço, Deus, ajuda esta pessoa. Ajuda, Deus, em nome de Jesus, Pai. Conserta, Deus, o caminho desta família, em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor Deus, todos desta casa, Pai, que são alvos da oração da Tua filha, do Teu filho, Pai, nesta noite. Nos conduz, Senhor Deus, na Tua graça. Nos ampara, Senhor Deus, na Tua misericórdia, Pai. Estende, Deus, a Tua mão e o Teu poder sobre nós e reconstrói, Pai, em nossa vida tudo aquilo que precisa ser reconstruído para a honra e para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo e pelo Teu mover nessa noite. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Pai. Colocamos todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui diante do Teu altar e pedimos que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada pessoa que recebeu oração, que é alvo de oração. E todos que pediram oração também, Deus, que o Senhor os abençoe. Abençoe, Deus, cada lar, cada casa, cada família. Aonde Teu filho, Tua filha está agora, Pai. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Dá uma noite abençoada, uma noite de cura. Dá, Senhor Deus, a todos aqui uma semana vitoriosa. E que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nosso coração, Pai. Em nós e através de nós. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você, com a tua família e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.